Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu te convido a pensar, a entender e a pesquisar também aí na sua experiência de vida a respeito desses pensamentos que nós chamamos de pensamentos intrusivos. Você já experienciou uma situação de ter um pensamento intrusivo? Você sabe o que é esse fenômeno? Eu já te adianto aqui que pensamentos intrusivos são esses pensamentos de cunho indesejado, involuntários e que surgem repetidamente na nossa mente, causando uma espécie de desconforto ou ansiedade. Esses pensamentos, eles podem assumir diversas formas, como ideias perturbadoras, imagens pertencentes a situações bem desagradáveis, impulsos indesejados ou até mesmo preocupações obsessivas. O elemento distinto desses pensamentos é que eles são intrusivos, ou seja, eles ocorrem de maneira involuntária e muitas vezes são bem difíceis de controlar. Seria algo como, por exemplo, se você olhasse pela janela do 14º andar e se perguntar como seria se você jogasse o seu celular de lá do alto, ou estar dirigindo por uma estrada, em uma ponte e perceber esse pensamento chocante, desconcertante de você jogando o carro com você e tudo mais ladeira abaixo. Você já teve esse tipo de pensamento absurdo desse jeito? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar a respeito dessas situações que são bastante desconcertantes. Eu não gosto muito, como vocês sabem, de trazer sobre conteúdos de transtornos mentais, adoecimentos, porque não é raro acontecer o autodiagnóstico ou casos de pessoas que usam de uma certa vulgarização da questão do psicodiagnóstico, que é um assunto muito sério e que pode levar a desdobramentos mais perigosos do que o próprio diagnóstico mal feito. Então eu já vou te falar aqui de uma vez, já de antemão, antes de dizer que você sofre com X ou Y, procure uma avaliação de um profissional formado e especializado para isso. Estamos combinados? Vamos continuar aqui com esse conteúdo, porque esses pensamentos, os intrusivos, de cunho intrusivo, eles costumam ter características meio estranhas, que podem envolver temas como sexualidade, agressividade, morbidez, escatologia, ilegalidade, entre outros, e não refletem a verdadeira personalidade da pessoa. E eu sei que essa é uma preocupação de quem passa por esse quadro. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que isso fala sobre algum processo inconsciente? Muita calma com isso, gente. Essa disparidade muitas vezes leva à interpretação equivocada de que esses pensamentos representam uma falha de caráter, presságios negativos ou a ideia de que a mente da pessoa está totalmente fora de controle. No entanto, na prática, essa associação nem sempre é válida. Eu fiz algumas leituras para trazer para vocês aqui interpretações de profissionais da área da psiquiatria, explicando um pouco sobre esses conceitos. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição, se vocês quiserem ler o artigo na íntegra, as entrevistas na íntegra também, fiquem à vontade para pesquisar um pouco mais. Mas de acordo com o autor Mardi Horowitz, vou deixar aqui embaixo para vocês direitinho o nome do autor, para a revista Psychodynamic Psychiatric em 2018, entre aspas, aqui abre aspas, os pensamentos intrusivos são quaisquer pensamentos que impliquem numa entrada não consciente na consciência, exijam esforços supressores, ou seja, difíceis de dissipar, ocorram de forma perseverante, ou seja, experimentados como algo a ser evitado. Fecha aspas aqui.
A forma, pessoal, como uma pessoa reage aos pensamentos intrusivos, usando estratégias, pode influenciar se esses pensamentos negativos persistirão ou se serão interrompidos. Indivíduos que enfrentam eventos estressantes frequentemente recorrem a estratégias de regulação do pensamento baseadas na evitação. Não é incomum encontrar em estudos essas duas palavras associadas: evitação e pensamentos intrusivos. Vocês vão perceber aqui logo ao decorrer desse conteúdo. Essas estratégias são geralmente consideradas inadequadas, pois pode contribuir para o desenvolvimento de um efeito paradoxal ao tentar suprimir o pensamento, que é a evitação, resultando na persistência ou na recorrência dos sintomas intrusivos. É importante ressaltar para vocês que ter esses pensamentos intrusivos é completamente normal, não se aplicando a casos psicopatológicos necessariamente. Os pensamentos intrusivos são uma experiência comum e nem sempre indicam um problema de saúde mental. Todos podem experimentar esse tipo de fenômeno, de tempos em tempos, que tá tudo certo, não significa muita coisa. Então, se você teve ou ainda tem esse tipo de coisa passando pela sua cabeça, nem venha se autodiagnosticar ou pesquisar coisas do tipo na internet, porque pode estar tudo bem contigo e você não precisa se preocupar com isso. Trazendo outra referência aqui da psiquiatria, o Dr. Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirma que essa condição é, abre parênteses, basicamente o cérebro provocando pensamentos inúteis ou de alerta. Por exemplo, ao passar por uma ponte e se ver caindo lá embaixo, você ativa um sistema de proteção que o deixa mais atento. Basta tomar cuidado e ignorar o pensamento que logo se dissipa. Fecha aspas. É possível dizer que o pensamento intrusivo tem a relação com o aumento de ansiedade. Inerentemente, a capacidade humana de conceber cenários por meio da criatividade, e olha que nós podemos ser muito criativos, e também da racionalidade, visa antecipar perigos e evitar possíveis ameaças. Em condições normais, a ansiedade atua como uma ferramenta de proteção, desempenhando um papel fundamental nesse processo. Mas lembre-se muito bem do que eu sempre comento aqui no Astamente. Sentir ansiedade é completamente comum e compreensível. O que não é comum, o que não é normal, é o exato oposto: não sentir ansiedade em momento algum. Embora esse fenômeno seja entendido como algo normal, como eu comentei aqui anteriormente, existem algumas situações onde é necessário ter cuidado. Quando esses pensamentos se tornam persistentes, intensos e perturbadores, interferindo na vida diária e causando sofrimento significativo. Aí, nesses casos, eles podem estar associados a condições como transtorno obsessivo-compulsivo, o que a gente chama de TOC, transtorno de ansiedade ou outros problemas psicológicos. Mas, novamente, procure um profissional antes de sair se autodiagnosticando ou antes de sair formando opiniões por conta própria. Não é incomum encontrar em estudos a correlação entre pensamento intrusivo e o pensamento evitativo. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer um conteúdo falando apenas do pensamento evitativo, já que hoje nós estamos falando aqui apenas do pensamento intrusivo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer também um conteúdo somente falando sobre esse assunto. A resposta do indivíduo aos pensamentos intrusivos desempenha um papel crucial na persistência ou na descontinuação desses pensamentos negativos. Estratégias de enfrentamento, como a tentativa de suprimir ou evitar esses pensamentos, são frequentemente adotadas por aquelas pessoas que enfrentam eventos estressantes. No entanto,
aplicar à pessoa essas estratégias de regulação do pensamento baseadas em evitação são geralmente consideradas inadequadas, uma vez que elas podem contribuir para o desenvolvimento de um efeito paradoxal, ou seja, a tentativa de suprimir ativamente os pensamentos intrusivos por meio da evitação pode levar à persistência dele, ou então à reexperimentação de sintomas intrusivos, o que, claro, não é o objetivo da pessoa que já está ali angustiado tentando evitar essa situação. E olha, se você está comigo aqui até agora nesse conteúdo, eu vou entender que você está gostando de ouvir um pouco mais sobre esse quadro e talvez gostaria também de conhecer o meu canal de Apoia-se, lá no apoia-se/Acidamente ou então na Orelo. Acidamente, lá também você encontra conteúdos exclusivos toda semana em formato de podcast, conteúdos exclusivos, mais longos, falando sobre psicologia, discutindo assuntos do dia a dia que são mais profundos, outros que eu chamo de bate-papo, que são coisas mais abertas, sem roteiro, para a gente falar sobre a vida mesmo e coisas que realmente acontecem no nosso cotidiano. Se você quiser, sempre estarão aqui na descrição dos conteúdos os links de onde você vai me encontrar. Para se inscrever, basta fazer um apoio de R$10 por mês, que aí é quase ali o lanchinho da tarde que você vai fazer e ajuda muito aqui o Acidamente, além de você também ter esses conteúdos exclusivos apoiando o canal. Então, muito obrigada para vocês que já estão apoiando. Link aqui na descrição se você quiser receber conteúdos exclusivos e fazer parte do grupinho ácido aqui do Acidamente. Link na descrição. Mas continuando aqui com o nosso tema de hoje, os indivíduos que enfrentam esses pensamentos intrusivos muitas vezes experimentam ansiedade, desconforto ou angústia associadas a esses pensamentos. Como resposta a essa aflição emocional, eles podem recorrer a estratégias de pensamento evitativo, como a gente comentou aqui anteriormente, na tentativa de evitar vivências desses pensamentos perturbadores. Essas estratégias podem incluir atividades como evitar situações específicas, realizar rituais compulsivos para neutralizar ansiedade associada aos pensamentos intrusivos ou até mesmo tentar reprimir ativamente esses pensamentos. Perceba que aqui eu não estou comentando dos casos clássicos de pensamento intrusivo, aquele que eu comentei no início desse conteúdo, que são aqueles mais comuns do dia a dia, que acontecem normalmente. Esses serão a grande maioria de vocês aqui no canal. Eu estou falando de casos severos, onde o sujeito se vê perturbado pela sua própria condição e não consegue sair dela. Coisas que pessoas fora desse espectro de anormalidade, ou seja, de acordo com a curva padrão do que é comum ou não comum dentro de uma determinada população, conseguem fazer com razoável facilidade. E, paradoxalmente, o uso de estratégias evitativas muitas vezes contribui para a persistência desses pensamentos. A evitação pode criar um ciclo onde o medo do pensamento intrusivo leva a comportamentos de evitação que, por sua vez, reforçam a importância e a intensidade dos pensamentos indesejados. A tentativa de suprimir ativamente os pensamentos intrusivos por meio de evitação pode resultar em um aumento de ansiedade, criando um ciclo autorreforçador que perpetua a presença dos pensamentos intrusivos. Como comentamos aqui anteriormente, esses pensamentos indesejados podem ter uma correlação com transtornos mentais, quadros psicopatológicos, podendo eles serem parte da causa ou apenas representações sintomáticas de um quadro clínico que já está instaurado. Indivíduos que enfrentam pensamentos intrusivos muitas vezes experimentam ansiedade, desconforto ou angústia que estão associados a esses pensamentos.
E isso pode levar a quadros mais intensos de crises de ansiedade, por exemplo. Ou então, pessoas com outros transtornos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, podem apresentar os pensamentos intrusivos como uma característica sintomática. No TOC, por exemplo, esses pensamentos indesejados muitas vezes desencadeiam comportamentos compulsivos na tentativa de aliviar a ansiedade associada. Entretanto, volto a ressaltar, os pensamentos intrusivos não são uma experiência de cunho psicopatológico. É comum que pessoas que não sofram de transtornos mentais, quadros clínicos, experimentem vez ou outra algum tipo de situação como essa. Existe uma diferença perceptível entre uma vivência psicopatológica e outra que é considerada dentro dos padrões estatísticos de normalidade. Do ponto de vista psicológico, esses pensamentos podem ser descritos como uma reação natural do organismo diante de estímulos percebidos como ameaçadores. Além disso, os pensamentos intrusivos também podem ser influenciados por fatores cognitivos como crenças disfuncionais, distorções cognitivas e experiências passadas. As crenças negativas sobre si mesmo, sobre o mundo e o futuro também podem contribuir para a intensificação desses pensamentos indesejados. Portanto, ter esses pensamentos é uma experiência humana e comum, e em muitos casos é um mecanismo adaptativo que nos ajuda a compreender possíveis riscos ao nosso redor. No entanto, quando esse quadro se torna excessivo, persistente e prejudicial, a busca pelo apoio psicológico pode ser valiosa para ajudar a pessoa a compreender as causas desse quadro, a buscar estratégias de enfrentamento para lidar melhor com essa situação e também começar a superar suas dificuldades. Nunca, jamais se autodiagnostique. Se houver alguma dúvida ou reclamação a respeito do seu próprio bem-estar, procure uma avaliação de um especialista. Não saia procurando por aí pela internet, porque com certeza você vai sair de lá pelo menos com uns 3, 4 diagnósticos na mão e depois você não vai fazer a mínima ideia do que fazer com isso, tá bom? Bem, eu sei que esse conteúdo aqui foi um tanto técnico para falar de uma coisa que muitas vezes parece bem aleatória que acontece no nosso dia, mas só para frisar aqui, gente, isso não tem a ver com nenhum pensamento ético de Vossa Senhoria, isso não fala do seu caráter, são pensamentos que são esdrúxulos, bizarros, de situações bem aleatórias mesmo, mas que isso não precisa de ser uma preocupação, a não ser em casos extremos. E se for um caso extremo, você vai saber quando vai ser. Quando não, eles passam pela sua mente. E como a gente viu aqui, estratégias de enfrentamento evitativo não funciona muito. Então, ficar ali pensando em não pensar sobre algo já é pensar sobre algo. Passou o pensamento por você? Segue a vida, segue o baile. Também não tenta fazer muito julgamento, juízo de valor a respeito daquilo, já que, como disse aqui o especialista, é um conteúdo do inconsciente que vem para o seu consciente, que muitas vezes não tem absolutamente nenhuma relação com o que você pensa, com o que você é ou com o que você deseja, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido, interessante para você. Se sim, eu te convido mais uma vez para conhecer os meus canais de apoiadores através do Apoia-se ou através do Orelo, links sempre na descrição. Também eu te convido para conhecer o meu Instagram, @brum.anapaula. Tem conteúdos diferentes lá que não estão aqui no canal. E eu agradeço sempre vocês que ficam até o final, que valorizam o conteúdo, que também deixam apoio em formato de like, em comentário. Não esqueça de ver se vocês não estão inscritos aqui no canal, porque a maioria das pessoas não estão inscritas e só aparecem por aqui, veem os conteúdos e depois perdem novos conteúdos que sempre tem semanalmente aqui no Astamente. E olha, muito obrigada para vocês que seguem apoiando aqui o canal. Tá bom? Desde o início, isso é muito importante pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!